Existem algumas coisas erradas em Tokyo Revengers. A polêmica que de longe mais destacou sobre o mangá do Ken Wakui foi o caralho da suástica estampada no uniforme da Tokyo Manji, a gangue protagonista da obra, o que foi suficiente para o mangá ser acusado de propaganda fascista disfarçada, relativizar o nazismo e outras coisas do tipo. Essa fama que a obra ganhou uns tempos atrás pode ficar ainda mais pertinente quando uma pessoa que não tenha lido o mangá entra no Google Imagens e se depara logo de cara com uma ilustração oficial mostrando 3 personagens masculinos loiros fazendo uma pose séria e vestindo um uniforme preto com a suástica literalmente estampada de vermelho. Analisando toda a temática misturada com essa simbologia que o mangá carrega, não é totalmente estranho o fato de que esse tipo de controvérsia tenha existido. É compreensível que muita gente tenha ficado com o pé atrás com um mangá de adolescente perturbado se comendo no soco, que tem literalmente um símbolo fascista estampado na capa, mas nesse vídeo eu gostaria de dizer que isso na verdade é o melhor dos problemas de Tokyo Revengers, caso isso possa realmente ser considerado um problema, e não mais uma problematização inútil que parte da comunidade otaku criou na internet. Eu não começo o vídeo desenterrando essa polêmica à toa. Não apenas com o objetivo de provar que Tokyo Revengers apresenta, através do olhar dos protagonistas, um conceito de delinquente que até mesmo se opõe à imagem negativa que essa polêmica tentou criar sobre a obra, isso eu vou explicar melhor mais pra frente, mas também para mostrar onde, na minha visão, o mangá pecou bastante. Eu já quero adiantar agora na introdução que praticamente tudo que eu odiei pessoalmente de Tokyo Revengers são exatamente aquelas coisas que tiraram completamente o sentido daquilo que a obra tem de bom. O mangá tem consciência de como um adolescente xarope da cabeça se transforma em um delinquente brinquento que vive enfiado em gangues e bate no coleguinho porque ele veste uma roupa de cor diferente, ainda mais quando mostra que praticamente todo mundo ali tem uma história de vida desgraçada. Mas a conclusão que a obra chega no final da história simplesmente deixa entender que tudo pode ser resolvido magicamente caso você tenha algum poderzinho mágico que solucione seus problemas, como a fada madrinha de conto de fadas da Disney. A maneira como o mangá termina, com essa energia palmole digna de novela das 7, com um final feliz extremamente genérico e artificial, é algo que o próprio público acabou notando ser muito mais expressivo e questionável do que qualquer tipo de acusação ou alguma suposta apologia ao fascismo presente na estética visual do mangá. Eu confesso que dá até um pouco de vergonha alheia ver gente progressista definindo agredir otaku na rua porque vestiu um adereço do mangá, não apenas porque Tokyo Revengers ao longo do tempo mostra que a idealização dos protagonistas como delinquentes de gangue é muito mais sobre a amizade e a preservação da pureza característica da juventude, mas também porque o real problema da obra, que eu reforço novamente que está muito longe de ser apenas o fato de ter um determinado símbolo estampado na roupa de moleque de 15 anos, é a inutilização do sentido que a própria obra construiu sobre ser um delinquente. Vamos tentar explicar melhor isso. Como eu disse, não é estranho o fato de Tokyo Revengers lá no começo ter sido mergulhado nessas discussões sobre a apropriação de símbolos fascistas e até mesmo apologia ao fascismo propriamente dita. Mas analisando como os significados de ser um delinquente e pertencer a uma gangue são construídos no mangá, a gente percebe que a obra em alguns pontos até mesmo defende o oposto disso. Primeiro de tudo, é importante reforçar que um dos temas fundamentais de Tokyo Revengers é o resgate da pureza e inocência da juventude, que são perdidas e apagadas nesse universo cruel e violento de brigas e delinquentes. Nos flashbacks que contam a história da Tokyo Manji do Mickey e da Tenjiko do Izana, o que é percebido aqui é que o que motivou inicialmente a fundação desses grupos não foi a criação de uma gangue ou de qualquer outro tipo de organização estruturada formalmente em títulos e hierarquias. Em ambos esses exemplos, existe muito mais um objetivo de viver intensamente a juventude, passar o tempo com os amigos, criar um elo de amizade, construir um lugar de acolhimento e união. Tudo aqui é feito sobre o olhar de crianças e pré-adolescentes que, ainda não tendo perdido a inocência e a pureza da juventude, não conhecem a vida e não esperavam que ela pudesse ser tão cruel. A Toman, por exemplo, é fundada como um simples grupo de amigos que vivem dando rolês de moto pela cidade e que tem como única preocupação eternizar esses curtos, mais intensos momentos de alegria.
A Tenjiko, por outro lado, idealizada como uma brincadeira de criança do Izane e do Kakusho, nasce como fruto não apenas de uma imaginação fértil, mas também de um desejo puro de se sentir acolhido. São ambos exemplos projetados inicialmente como idealizações e fantasias de jovens inocentes que acabam se corrompendo ao passo que a maturidade e a vida adulta vão se aproximando. E é justamente aqui que está o X da questão. Todo esse processo de corrupção da inocência e da pureza é acelerado ao passo que o conceito de gangue, e aqui não se referindo apenas a Tokyo Manji ou a Tenjiko, se afasta de sonho, de uma brincadeira de criança, de um grupo de amigos, de uma ideia, e se aproxima mais de um modo burocrático e hierárquico de organizar e catalogar pessoas. Quanto mais a gente vê uniformes padronizando indivíduos e os membros de gangues se referindo uns aos outros através de títulos hierárquicos como presidente, vice-presidente, capitão X, vice-capitão Y, mais a gente se depara com brigas, mortes, violência e gente psicopata manipulando e liderando gente vulnerável. É muito difícil falar que uma obra que reforça essas diferenças entre lado bom e lado ruim da vida de delinquente esteja passando ou fazendo qualquer coisa do tipo sobre o fascismo, ainda mais quando a única coisa que é levada em conta é uma escolha infeliz do autor na hora de fazer a semiótica da obra. Antes de fazermos qualquer tipo de acusação, é necessário entender que a forma como as gangues são construídas, toda a hierarquia que compõe elas, como uniformes anulam qualquer tipo de individualidade, como líderes e capitães são autoridades praticamente inquestionáveis, é um reflexo de tudo aquilo que falta na vida pessoal desses personagens. Não é surpresa pra ninguém que quase todo mundo aqui nesse mangá, assim como um bom shonen, tem uma história de vida desgraçada. Praticamente não tem um único personagem aqui que não tenha crescido em uma família estruturada. Um que é órfão desde que nasceu, o outro cuja mãe abandonou, o outro que sofre violência doméstica do irmão mais velho, o outro que cresceu literalmente um puteiro, o outro que viu todo mundo da família morrendo aos poucos e assim por diante. Sabendo disso, as gangues e o mundo da delinquência acabam preenchendo esses espaços vazios deixados pela ausência de afeto na infância. Ou seja, é compreensível que o líder ou capitão de uma gangue sejam vistos como um pai ou irmão mais velho, figuras que não estiveram presentes na vida desses adolescentes, mas que são peças fundamentais tanto quanto símbolos de pertencimento e união, e também como símbolos de masculinidade. Alguém que seja capaz de representá-los e protegê-los em uma situação crítica. É basicamente um clube da luta trabalhado dentro de um contexto de mangá shonen, só que sem a crítica ao capitalismo e ao consumismo. E da mesma forma que o David Fincher estava longe de colocar a violência do grupo do Thailand Thunder como algo positivo, eu acredito que o Ken Wakui também não queria fazer isso em Tokyo Revengers. As coisas mudam um pouco quando a gente começa a olhar para Takemichi. A motivação do protagonista, ao contrário dos outros personagens, é definida pela ressignificação do conceito de delinquente, ao invés de uma mera reafirmação deste. O Takemichi cai de paraquedas desse universo, tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, e ao longo da obra ele se torna a principal referência viva que esse meio possui. Esse processo não foi apenas possível por causa do mérito pessoal do protagonista, mas também devido às posições que ele ocupou ao longo da história. O Takemichi, lá no começo do mangá, atuava apenas de forma passiva nos eventos que envolvia Tokyo Manji. Ele era apenas um observador, um detetive, também no sentido figurado e literal, alguém que, assim como Kizaki, só agia nos bastidores de toda aquela merda que afetava a vida de tanta gente. Ao passo que o Mickey vai se afastando dos membros da gangue e os segredos sobre as viagens do tempo são revelados, o protagonista vai aos poucos atuando de forma mais ativa e direta neste ambiente e ganhando cada vez mais confiança e prestígio. Mas como a gente sabe desde o começo da obra, o objetivo do personagem não é a mera conquista de poder e influência. A posição de liderança que o personagem assume no meio final do mangá é também consequência dessa ressignificação do que é ser um delinquente. É nítido que o mundo das gangues não é apenas um espaço para acumular poder e riqueza, mas também um modo de resgatar o sentido de vida que foi corrompido pela maldade da vida real e dos traumas agravados na maturidade. Eu entrei agora há pouco nesse tópico ao falar sobre o passado do Mickey e do Izana, mas é no Takemichi que isso faz ainda mais sentido. Todo esse papo de não ser a pessoa fraca que era no passado, de não cometer os mesmos erros que antes, é um reflexo exato disso.
Todos aqueles flashbacks à infância do Takemichi, o dia que ele conhece a Hina, as brincadeiras e fantasias de super-herói, são exatamente aquelas coisas que o personagem quer resgatar como delinquente. Coisas que foram completamente destruídas e apagadas pela vida adulta, monótona e sem graça, onde ele trabalhava um emprego medíocre e morava em um lugar horroroso. A resistência e a determinação do Takemichi, uma qualidade que é regra em protagonista de shonen, é algo tão presente no personagem que atua não apenas como uma motivação, mas também como uma matéria física. Resistência para o Takemichi é literalmente algo físico, algo que deixa marcas no corpo. Ele apanha que nem um cachorro, sai com a cara toda fodida, já furou a mão, já foi internado, já tomou tiro no pé, já quebrou o braço, já foi literalmente perfurado pelo Mickey com uma espada, já se fudeu e tomou no rabo de todas as maneiras possíveis nessa porra de mangá. E o conceito de resistência no sentido físico, no sentido literal de resistir como um pedaço de ferro na chapa, tem um peso muito grande na obra em si. A figura do delinquente em Tokyo Revengers é formado por esse mundo de contrastes e ideias emendadas que vão se complementando ao longo da história, e isso é simplesmente uma das melhores coisas do mangá. Basicamente, o mundo da delinquência é um acumulado geral de tudo que existe de ruim, perverso e violento na alma de jovens perturbados, onde a violência física e o autoritarismo banalizados atuam como forma de traduzir os traumas e abandonos sentidos na pele. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo estado de caos e essa insistência em sentir pertencente a um grupo é uma oportunidade de preencher o vazio causado pelos mesmos traumas e abandonos. Eu me transformo em um adolescente sociopata que se enfia em grupinhos para bater no colega porque não tive uma figura paterna na infância, mas ao mesmo tempo este comportamento é a única maneira de me sentir acolhido e amenizar essas dores. Agora que sabemos a parte boa do mangá, vamos agora para o que realmente interessa. Eu já expliquei os pontos positivos que existem em Tokyo Revengers, mas agora eu vou falar a parte que realmente interessa nesse vídeo. É bastante coisa que eu tenho pra falar mal do mangá, só para vocês terem uma ideia do quanto eu odiei a obra a partir da metade final da história, mas eu vou começar a citar a metafísica que existe nesse universo. A gente sabe que Tokyo Revengers pode ser enquadrado dentro do gênero de ficção científica por causa das viagens no tempo, pelo menos é o que diz um monte de lugar por aí. Mas ainda assim, isso não é suficiente para transformar a obra em shonen de poder mágico. O objeto de abordagem do mangá é um objeto real, algo que existe na realidade, as gangues e o mundo da delinquência, e tudo o que tem de fantástico e surreal apenas cumpre o papel de orientar cronologicamente a narrativa. Isso seria verdade, ou pelo menos é o que deveria ter acontecido, se não fosse o fato de que Tokyo Revengers simplesmente foi esquecendo desse detalhe ao longo da história. O fantástico e o surreal deixaram de ser essas ferramentas de orientação de espaço-tempo do mangá e foram se mostrando cada vez mais como uma espécie de força invasiva na obra, ao ponto de acabar com praticamente todo o sentido da narrativa. O mangá, que nasce como um retrato das gangues escolares, um fato real que acontece por motivações e circunstâncias igualmente reais, mas que tenta explicar essa realidade como uma manifestação fantástica, como uma consequência da metafísica, do invisível, do sobrenatural. Vamos então ao exemplo. Eu já quero começar falando sobre essa merda de impulso negativo que é trabalhado com o Mickey e em menor escala com o South da Rokuhara. A gente sabe que essa porra de impulso negativo é como se fosse uma aura negativa que esses dois personagens possuem e que é responsável por esse comportamento violento e agressivo. Mas será que isso realmente é a melhor forma de trabalhar um personagem? Eu acabei de falar no último capítulo do vídeo que todo mundo nesse mangá tem uma história de vida fodida e perturbada, ninguém teve uma estrutura familiar sólida na infância, ninguém teve amor paterno, amor materno. E a melhor forma que o mangá encontra de explicar o comportamento frio e violento do Mickey, principalmente, é por causa de uma espécie de aura sombria enfiada no rabo que praticamente surgiu ali do nada? É sério que de todos os motivos existentes para que um personagem em Tokyo Revengers possa ser frio, agressivo, sociopata, violento, doentio, qualquer outra merda do tipo, a melhor coisa a ser feita é colocar aqui uma força negativa mágica como se fosse uma energia do mal de Harry Potter? E detalhe, essa abordagem não apenas tende a explicar um fato da realidade como uma ação do fantástico e do sobrenatural, da mesma forma como se tentasse justificar que um criminoso é mau porque ele é possuído pelo capeta, mas também cria uma representação extremamente tosca e caricata de violência e sociopatia.
Não dá pra pegar essas páginas da Batalha das Três Divindades com o Mickey fazendo esse olhar genérico de vilão psicopata, soltando esse monte de fala artificial de destruir e matar todo mundo e falar que essa porra é um bom desenvolvimento. Não dá pra pegar essa página do South falando que, entre aspas, ama a violência por causa de um impulso enfiado na bunda e falar que isso é uma construção de personagem. Não dá pra pegar essa página mostrando essas fumacinhas saindo de trás do Mickey e a Senju espantada como se tivesse visto o vídeo pornô do blusão e não soltar um ar de risadinha do nariz. É tão ruim esses desenvolvimentos que, só pra pegar mais um exemplo simples, só entre os capítulos 232 e 233, a frase "como deseja morrer" é repetida 1, 2, 3, 4, 5 fucking vezes pelo Mickey. Tudo isso para mostrar que a versão adolescente do Paçoca da Turma do Dudão, com o nome de mascote da Disney, é um personagem malvado e violento porque tem uma aura maligna enfiada no meio do cu. O grande erro de Tokyo Revengers nesse quesito é esquecer que a essência da sua própria temática, aquilo que possui tanto o valor estético quanto o valor dramático, é não a metafísica ou o fantástico, mas a violência carnal propriamente dita. Essencialmente, a violência em Tokyo Revengers é física, ligada ao corpo, algo que é vivo, que floresce na pele quase como um fenômeno biológico. As lutas do mangá se resumem a um mar de sangue escorrendo para todo lado com soco e chute comendo solto. Isso quando não rola um tiro, uma facada, um golpe de barra de ferro, uma katana furando barriga, um cameirão dilacerando o corpo. Todo mundo sai fudido, capenga com o rosto desfigurado, braço e perna quebrado, internado no hospital. Não porque sofreu o golpe do Kamehameha do Goku ou do Susanoo do Sasuke, mas sim porque as lutas de Tokyo Revengers, sendo elas físicas e carnais, deixam cicatrizes, hematomas, coisas que são visíveis no corpo. Eu acho que um exemplo muito bom para tentar desenhar isso é a luta entre o Takemichi e o Kizaki lá no final do arco da Tenjiku, mais especificamente nesse quadro aí que tá aparecendo na tela. A maneira como essa página foi desenhada é um retrato básico do que significa a palavra violência na obra. É algo que parece ter vida própria, uma potência própria, algo tão vívido, tão rápido que o corpo humano nem ao menos consegue acompanhar esse ritmo. Um dos lados é atacado, mas no mesmo instante já está atacando novamente o adversário, como se não houvesse diferença entre atacar e ser atacado. É impossível ver uma cena como essa e falar que existe algo de fantástico ou metafísico por trás disso. Não dá para afirmar que uma manifestação tão carnal como a violência física seja consequência de, entre aspas, auras sombrias ou qualquer outra merda do tipo. As coisas em Tokyo Revengers realmente preocupam bastante. A metafísica e o surrealismo desnecessários não foram suficientes para completar a porquice e o desenvolvimento mal feito da obra. O tanto que esse mangá decepcionou em algo que não está escrito no gibi, e eu juro que isso não foi um trocadilho. Não basta, por exemplo, cenas com o pessoal morrendo de surpresa ao ver o Takemichi dando um soco no Kakusho, como se isso fosse a coisa mais incrível e anormal, em um mangá que literalmente se resume a adolescente trocando porrada, tudo para que as bolas do protagonista sejam mamadas de alguma forma. Temos também o desenvolvimento porco do Kizaki, esse cara que é literalmente o antagonista principal dessa porra. Simplesmente não dá. Eu colocaria não ironicamente a trajetória do Kizaki e o final do mangá em si como os dois piores crimes cometidos pelo autor. É algo completamente absurdo o fato de Tokyo Revengers ter desenvolvido um conceito rico e abrangente de delinquente, essa figura jovem que encontra na violência e na subordinação meios de preencher os múltiplos vazios da própria vida pessoal, mas na hora de construir o principal antagonista, aquele que teoricamente deveria ter a história de vida mais bem feita, é determinado que ele vira um adolescente literalmente por causa de buceta. A não ser que estejamos falando de algum desenho animado de comédia, não existe motivo racional para que um personagem com todo estereótipo de nerd estudioso queira de uma hora para outra, sem um mínimo de desenvolvimento decente, se transformar em valentão para pegar mulher. Não tem um pingo de sentido um personagem criar todo um ambiente de caos através da violência e da manipulação, afetando a vida de meio mundo de gente por causa de um motivo tão banal. É preciso entender que a significação e a ressignificação do conceito de delinquente é algo que está constantemente em jogo na obra. Não existe um único detalhe da vida dos personagens, da motivação e dos sonhos deles, que não esteja ligado diretamente ao que eles buscam neste mundo de delinquência. Se um personagem importantíssimo como Kizaki tem uma motivação tão banal e caricata nesse ambiente,
Qualquer outro tipo de desenvolvimento mais sério e coeso, por mais bem feito que seja, acaba não fazendo mais sentido. Não adianta um personagem com um papel mais secundário na história ter uma ambição bem construída se aquele protagonista ou aquele vilão que servem como espelho imediato da obra tem um desenvolvimento porco. É esse tipo de coisa que eu fiquei besta com Tokyo Revengers. Parece que são justamente os protagonistas como Miki e o Kizaki que são os mais mal trabalhados do mangá, quando na verdade são eles que deveriam ser a referência máxima nesse quesito. O Hakai, que apanhava do irmão mais velho, tem muito mais motivos para ser um adolescente briguento do que o filhote de coringa com o poder daquele Pokémon que solta fumaça que eu não vou lembrar o nome agora. O Salf, que literalmente cresceu em uma favela do Rio de Janeiro, ou o Kakushi, que cresceu órfão, tem muito mais motivos pra sair trocando soco com todo mundo do que o nerd no céu que quer virar o Fernandinho Beiramar pra pegar a namorada do protagonista. Não seria surpresa que depois dessa sucessão infinita de atrocidades jogadas na cara do leitor, o final de Tokyo Revengers também fosse uma bela de uma bosta. A gente volta para a questão dos elementos fantásticos de agirem de forma invasiva na história, quando é notado que por causa desse mau desenvolvimento, o final do mangá é uma das coisas mais toscas que eu já li. Basicamente, o desfecho de Tokyo Revengers anula um enredo extremamente longo e complexo de mais de 250 capítulos, ao trabalhar o poder da viagem do tempo como uma solução mágica. Todas as mortes, todo o chororô por causa de marmanjo apanhando e se fudendo, todo o momento de raiva do Takemichi com Kizaki, toda essa putaria com impulso sombrio enfiado na bunda de moleque chiliquento, tudo, literalmente tudo não serviu pra absolutamente porra nenhuma. Apenas bastou o Takemichi segurar a rola do Mickey e voltar no tempo em que ele era um pentelho para literalmente reconstruir toda a história do universo de Tokyo Revengers, inclusive os eventos que acontecem antes da história canônica do mangá, em uma linha do tempo alternativa onde todo mundo vive feliz para sempre, um final palmole de novela das 7, com direito a casamento e tudo. Quer dizer, foda-se se o Draken morre, foda-se se o Baji morre, foda-se se o Kizaki morre, foda-se se o Izana morre, foda-se se o Salf morre. Se o protagonista possui um poder metafísico completamente mal explicado e mal inserido na história, tudo isso pode ser simplesmente revertido. E não é só isso, o tanto de furo e de falta de lógica que existe nesse final é de cair o cu da bunda. Nessa nova linha do tempo onde todo mundo vive feliz pra sempre, igual no país da Hello Kitty, o que impede o Kizaki repetir toda a merda que fez pra conseguir ficar com a Rina? O que impede o Taiju de agredir novamente o Hakai e o Uzuha e reiniciar o mesmo ciclo de violência doméstica? O que impede o Izana de fundar uma segunda Tenjiku e iniciar uma nova era de terror na cidade? O que impede o Ranma de se aliar ao Kizaki ou a qualquer outro sociopata pra botar fogo no circo novamente? Quer dizer que só porque o protagonista conseguiu atingir o seu objetivo final, todos esses dramas, esses lutos, essas questões que são paralelas ao objetivo do protagonista são resolvidas magicamente? Isso é simplesmente um tapa na cara do modelo de história de jornada do herói que o próprio mangá se baseia. Não é só porque o Naruto consegue virar um Hokage que as mortes do Jiraiya, do Neji ou as questões paralelas envolvendo a relação entre Sasuke e Itachi, Akatsuki, Orochimaru, etc. vão ser resolvidas magicamente. A própria mensagem que a jornada do herói transmite nas histórias é que o caminho do protagonista até o seu objetivo é um caminho composto de perdas, de lutos, de dores. O herói perde o mestre, perde o amigo, perde o interesse amoroso, perde o pai, perde a mãe, porque essas perdas são o preço que se paga pelo sucesso. O sucesso não reverte, ou pelo menos não deveria reverter essas questões de uma hora para outra. Eu acredito que nem o poder de reencarnação das esferas do dragão em Dragon Ball, onde qualquer personagem que morre pode ser revivido sem o mínimo de peso emocional, conseguiu ser um poder mágico tão apelativo quanto as viagens do tempo em Tokyo Revengers. O que é mais triste é o fato de que praticamente tudo que eu elogiei lá no primeiro capítulo do vídeo foi anulado. Não adiantou desenvolver uma figura base como jovem delinquente, da mesma forma como Naruto fez com ninja ou como One Piece fez com pirata, e infelizmente jogar na lata de lixo uma história de mais de 250 capítulos. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo um pouco longo e cansativo, eu até pensei em dividir em duas partes, como fiz com o vídeo de Chainsaw Man, mas eu resolvi deixar assim porque os capítulos complementam entre si.
Vou deixar aqui na descrição os links de rede social e outras coisas importantes. Mas de qualquer forma, muito obrigado por terem chegado até aqui. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.